Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, antes do ano virar, se propôs a ser uma pessoa melhor, colocou um monte de meta, jurou que esse ano ia ser diferente, ia começar o ano com o pé direito, ia fazer as coisas darem certo. E agora que a gente está no meio do ano, não sei em qual período do ano você está vendo, mas eu estou gravando esse vídeo em junho de 2025. Mas eu acredito que a mensagem é atemporal. Não importa o dia, o mês que você estiver vendo. Você se perdeu do que você tinha se proposto a fazer? Eu, por diversos anos seguidos, eu fui assim. Colocava um objetivo, jurava que ia ser o meu ano e acabava me frustrando quando chegava no final dele. Se esse vídeo ele apareceu para você, eu tenho certeza que não é nenhuma coincidência. Você precisa ouvir essa mensagem. Antes, deixa só eu me apresentar. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu sou o Caio. Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Eu espero que de certa forma o conteúdo que eu trago hoje aqui para vocês te agregue, te traga uma palavra de incentivo, te faça retomar as rédeas da sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo. Por diversos anos seguidos eu me frustrei muito por começar o ano cheio de gás, talvez durar ali com consistência alguns meses, mas chegar no final do ano, ver que eu não tinha cumprido quase nada, ou então nada do que eu tinha me proposto a fazer no começo do ano. E conversando com amigos próximos, com pessoas próximas, eu vi que isso era não só a minha realidade, mas era a realidade de um monte de pessoas. E isso sempre mexeu muito comigo, chegar no final do ano e ver que eu não consegui ser uma pessoa melhor. E que aquilo estava se repetindo de novo. Hoje eu tenho uma paz maior quanto a isso, quando eu não consigo cumprir uma meta. Mas eu consigo cumprir mais metas do que eu cumpria antes. Eu consigo ser um pouco melhor do que o ano anterior. Eu consigo ir até além, às vezes, em algumas coisas que eu me proponho a fazer. Porque quando você entende do porquê aquele ciclo está se repetindo de novo na sua vida, você começa a notar alguns padrões do que você repete de errado. E aí você começa a fazer a correção disso. E eu trouxe alguns passos aqui interessantes que talvez possa te ajudar também a mudar, a quebrar esse ciclo vicioso, esse ciclo maldito de ficar travado em alguma coisa. Primeiro passo, antes de retomar o foco, eu preciso reconhecer que eu perdi. Mas mais do que reconhecer que a gente perdeu, que a gente se desconectou daquele objetivo, daquele foco, é aceitar. Por muito tempo eu fingia que estava tudo bem, era só algo que estava se repetindo de novo, mas eu conseguiria consertar aquilo daqui a um tempo. Mas eu não conseguia aceitar, não conseguia entender nem aceitar que eu tinha perdido, que eu realmente tinha me desconectado daquilo dali. E no fundo eu sempre acabava me perdendo e realmente me desconectando daquilo dali, daquela meta, daquele objetivo, por não aceitar, achar que era algo bobo. Talvez eu até entendia, mas meu coração não aceitava que eu tinha me desconectado. E o primeiro passo é a gente aceitar, é entender e aceitar que a gente se desconectou. Isso aí vai abrir uma janela para a gente melhorar, para a gente retomar a consciência. Você já se sentiu assim também, de olhar para a sua vida e sentir que você está desconectado? Esse é o primeiro passo, é entrar nessa autoanálise, ver que você está desconectado e aceitar isso de coração. Segundo passo, entender o que te tira o foco.
Eu achava que muitas das vezes o meu problema era a falta de disciplina, de não conseguir manter a consistência, mas mais que isso era excesso, era o foco desconcentrado, gastar energia com coisas que não fazia sentido, excesso de pensamento, excesso de informação, excesso de estímulos. Então eu comecei a fazer uma lista sincera do que tirava meu foco, do que não fazia sentido. Comecei a escrever e tirar aquelas coisas que tiravam meu foco no dia a dia, que muitas das vezes pareciam até banais, umas coisas simples. E comecei a anotar aquilo dali. Então você precisa fazer essa autoanálise, ver o que está te sabotando, o que está sabotando o tempo no seu dia que não faz sentido, não caminha rente ao seu objetivo. Escreve isso num papel, faz uma lista que vai te dar mais clareza quanto a isso. Terceiro passo, limpando o excesso para recuperar a clareza. Você precisa limpar, depois que você listou, você precisa limpar todas essas coisas que não faz sentido para você. Para de tentar ser multitarefa, tentar resolver tudo de uma vez só. Começa a fragmentar seu dia de acordo com o seu objetivo. Começa a fazer pequenas metas por dia. Começa a fragmentar seu dia, quebrar seu dia em pequenas metas, pequenas conquistas. Que faça sentido com o objetivo final, é claro. Você não vai querer uma coisa para o final do ano e vai fazer uma coisa que não tem nada a ver. Começa a fragmentar e caminhar sentido aquilo dali, só que fazendo um pouquinho todo dia. Não tenta resolver tudo de uma vez só, que isso vai acabar te gerando um desgaste, vai te gerar um excesso desnecessário. E eu posso te dar uma dica valiosa. Começa seus 5, seus 10 primeiros minutos do seu dia em silêncio. Vai para um lugar da sua casa, da sua varanda, não sei, onde você se sinta confortável e senta ali em silêncio. Medita, faz uma oração, não sei, mas tem esse minuto de silêncio e isso vai te dar uma clareza maior no decorrer do seu dia. Você vai começar o seu dia mais focado. Quarto passo, crie um ritual de foco. Todos os pontos que eu falei são importantes, mas eu acredito que quando você cria um ritual, é aí que você começa a ver mudança significativa na sua retomada de foco. Começa a descrever de forma detalhada como que vai ser cada passo do seu dia. Esse dia eu vou fazer isso, no dia seguinte eu vou fazer aquilo, mas nesse dia eu vou me dedicar 1 hora para isso, 2 horas para isso aqui, meia hora para aquilo. Eu indico a baixar uma agenda, um aplicativo de organização, não sei, onde você possa estar olhando aquilo dali todo dia. Isso vai te dar mais clareza quanto a fazer as coisas que tem que ser feita todo dia. Posso te dar um exemplo de uma meta pessoal minha. Eu estou dedicando para o final do ano. É olhar no espelho e ver que eu melhorei meu corpo. É olhar no espelho no final do ano e me agradar. Ver que eu mudei, consegui mudar meu corpo. E eu fragmentei isso durante a minha semana, mas mais do que minha semana, durante o meu dia. Tem semanas que eu consigo treinar 4 vezes, tem semanas que eu consigo treinar 5, mas é bem descrito. Eu tenho tempo separado, não só por semana, tenho tempo separado por dia também. Eu posso dedicar 2 horas, 1 hora e meia do meu tempo durante um dia para aquilo dali. Então começa a fragmentar, quebrar sua meta em pequenas metas e ir adaptando. Quinto passo, treinar o teu músculo do foco, sem perfeccionismo. Uma coisa que me sabotava muito era querer acertar as coisas tudo de primeira, sem nem nunca ter tido experiência naquilo dali. Eu queria ser bom naquilo dali, mas isso não existe. Acertar as coisas de primeira não existe. A gente tem que treinar o nosso foco. O nosso foco ele é como um músculo. Se a gente não treina, ele enfraquece. Mas se a gente cobra muito dele, ele entra em colapso. Tem que ser dosado. Eu nunca fui uma pessoa de ter o hábito da leitura, mas
eu sei que aquilo dali me melhoraria, me traria para mais próximo de um objetivo. Então comprei um livro, comprei 1 ou 2 livros, não me engano, assim, comecei a ler. E por não ter o hábito, aquilo dali era um saco para mim. Mas eu já tinha comprado o livro. E nas primeiras semanas eu lia por 5, 7 minutos e achava um saco. E realmente aquilo dali era um saco para mim, afinal não tinha um hábito. Eu estava treinando o meu foco ali. E depois de um tempo treinando aquilo dali, aumentando a minha consistência, percebendo que eu estava aumentando a minha consistência, eu me surpreendi. Aquilo dali, mesmo sem perceber, já era um treinamento para o meu foco. Afinal, eu era um cara que não gostava de leituras e já tinha livro. Eu era o cara que não conseguia ler por 5, 7 minutos e já estava ali na minha faixa dos meus 10, 15, 20 minutos de leitura. E depois de um tempo que a gente percebe que melhorou naquilo dali. A gente só se torna bom em algo sendo ruim naquilo dali por um determinado período de tempo. Ninguém nasce sendo bom. A gente vai se aperfeiçoando no percurso. 6º passo, voltando para o meu propósito. No final das contas eu descobri que o foco é uma coisa simples. Não se trata de produtividade. Se trata de sentimento. O quanto aquilo dali que você quer faz sentido para você. Eu só consigo focar de verdade quando aquilo dali realmente faz sentido para mim. Você só vai conseguir focar de verdade se aquilo dali que você está buscando incendeia teu coração. Fora isso, você realmente vai buscar aquilo dali por um período de tempo, vai desanimar e vai se perder. Mas quando aquilo dali faz sentido para você de todo o coração, você pode até ter esse desleixo de se perder por um período de tempo, mas é mais rápido para você retomar. É mais fácil para você voltar a ter as rédeas da sua vida. E você já se fez essa pergunta? Talvez nem seja distração, nem seja falta de foco. Muitas das vezes a gente fica buscando coisas na nossa vida que não inflama. A gente busca coisas por ego, por ser apegado à matéria, a bens materiais, mas aquilo dali pode ser que seja algo banal, mas você quer aquilo dali porque aumenta seu ego, não sei. Sacia alguma ferida, alguma coisa que você não tratou. Faz essa pergunta. Realmente faz sentido para você o que você quer? E se sim, volta pro foco, volta pro seu objetivo. Segue esses passos aí e tenha mais clareza. Hoje eu não sou a pessoa mais focada no mundo, mas eu sou a pessoa que tem clareza. Consigo retomar para o meu foco, retomar de forma mais rápida, de forma mais consciente. E se eu puder te deixar uma mensagem, você não precisa deixar para amanhã, né? Porque a gente está no meio do ano e você precisa desistir e retomar só ano que vem. Começa hoje, dá o seu melhor na sua condição atual, dá o seu melhor com o que você tem. Eu de coração espero que esse vídeo ele tenha te agregado de alguma forma. E é isso. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação. Curte para estar me incentivando a trazer mais. Beijão. Até o próximo vídeo.